Esse é o canal Corte Cristão. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e também compartilhar esse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus está na sua cidade, a cidade de Nazaré, cidade onde ele foi criado. E aqui, depois do batismo feito por São João Batista, ele, naquela cidade, vai e faz aquilo que ele fazia de costume. Veja, qual era o costume de Jesus? O próprio Evangelho nos diz. Ele entrou na sinagoga no sábado. Então, Jesus era um bom observante da lei. Ele fazia aquilo que todo judeu piedoso fazia e ia na sinagoga no dia de sábado. Mas aqui, só vai até aqui, aquilo que é o costume. Começa uma coisa extraordinária, uma coisa fora do comum. Jesus se levantou para fazer a leitura, abre o livro do profeta Isaías. Vejam, aqui nós estamos acostumados a livros, né, que são, deixa eu usar a palavra técnica, que são códices. Ou seja, o que é um livro? O que é um códice? São esses livros que a gente está acostumado a ter na nossa biblioteca, nas nossas prateleiras, onde você abre uma página a esmo. Então, você pode tranquilamente abrir na página 1 e logo em seguida pular para a página 100. Mas na época de Jesus não havia estes códices. Na época de Jesus, o rolo do livro do profeta Isaías era um rolo. Ou seja, é como uma fita cassete. Para você passar de um ponto para o outro, você precisava girar 2 bastões, né, para girar aquele rolo até chegar finalmente naquela passagem. Acontece que o rolo, né, do profeta Isaías estava marcado para ler naquela passagem. Não é uma passagem que Jesus escolheu, né? Então está escrito lá aqui, abrindo o livro. Jesus achou a passagem onde está escrito. Ou seja, de fato, era aquela passagem que estava lá. Não foi Jesus quem abriu de propósito. Mas Deus, na sua divina providência, havia disposto que o livro estivesse marcado exatamente naquela passagem, exatamente naquele dia. E então, Jesus leu a passagem do profeta Isaías. Uma passagem que fala exatamente do Cristo, né? Do Messias. Vejam, a palavra Cristo, a palavra Messias, Hamashia, Christos, quer dizer ungido. Ou seja, aquele que tem o Espírito do Senhor. E Jesus, então, lê esta passagem que era super conhecida pelos habitantes de Nazaré, porque era uma das passagens que previa a vinda do Messias. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Vejam, esta realidade, qualquer judeu minimamente letrado sabia que se referia ao prometido, àquele que verdadeiramente é o Santo de Deus, que é o enviado, aquele que deveria ser enviado por Deus. Jesus lê essa passagem, fecha o livro, entregou ao ajudante e se sentou, que é a posição exatamente de quem se senta para ensinar. Todos estavam na sinagoga, tinham os olhos fixos nele. E ele diz aquilo que é a passagem mais ousada. É aqui que tem a ruptura. Até aqui, Jesus fez coisas que ele fazia todo sábado, né? Na sinagoga, as pessoas entram, um dos presentes é escolhido para fazer a leitura. Naquele dia foi Jesus, nada demais. Certamente, nos 30 anos que Jesus passou em Nazaré, ele certamente se levantou muitas vezes para ler no sábado. Só que Jesus rompe com a coisa e diz: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir.
Então vejam, aqui Jesus inicia na sua terra natal a dizer: é isso mesmo, o Messias sou eu. Ou seja, aquele que é o prometido de Deus sou eu. E as pessoas ficam escandalizadas, perguntando: não é esse o filho de José? Não sabem quem é o pai, quem é a mãe dele? Não é possível, não é? Então, ali começa a rejeição de Jesus. Ou seja, não pode ser. Deus não pode se manifestar de forma tão ordinária. Deus não pode vir, se encarnar e passar 30 anos aqui desapercebido debaixo dos nossos olhos. Isso não tem cabimento na cabeça dos nazarenos. E, no entanto, foi exatamente isso que aconteceu. E vejam, é importante a gente entender o projeto de Deus, o projeto salvífico de Deus. São Luís Maria Grignion de Montfort, no seu Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, ele diz que Jesus, nos 30 anos que ele passou na devota obediência a José e a Maria, lá em Nazaré, ele deu mais glória a Deus do que nos seus 3 anos de vida pública. É claro que ele não fala isso com relação à cruz. Na cruz, Jesus deu muito mais glória a Deus. Mas, se for comparar a vida pública de Jesus e os 30 anos que ele passou no escondimento em Nazaré, Jesus estava lá dando glória a Deus. E dando glória a Deus como? Assumindo a nossa vida, a nossa humanidade. Meus queridos, é importante a gente notar isso, que se eu fosse comparar assim, a minha vida e a sua vida, né? Eu, Padre Paulo Ricardo, que tenho o quê? Eu tenho uma vida pública. Eu, como padre, eu vivo aqueles 3 anos de Jesus na vida pública, né? E a sua vida, a vida de leigo, leiga, que vive na sua casa, nos seus trabalhos, aqui você está vivendo os 30 anos de Jesus em Nazaré. Nós poderíamos dizer que a sua vida aí, em casa, no trabalho, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, é muito mais, aspas, parecida com a vida de Jesus que a minha. Porque a minha vida de padre, de pregador, etc e tal, ela se parece com os 3 últimos anos de Cristo, né? Mas Jesus, além desses 3 últimos anos de vida pública, ele teve antes 30 anos, ou seja, teve 10 vezes mais tempo vivendo o dia a dia. E isso quer dizer o seguinte, que nós temos que reconhecer que a unção de Deus, o Espírito Santo de Deus, a graça de Deus está presente na ordinariedade do dia a dia. Vejam, vamos por aqui as ideias claras. Em primeiro lugar, quem é Jesus? Jesus, é evidente, é Deus que se fez homem. E os nazarenos estão escandalizados porque não é possível que Deus que se fez homem esteja ali, tivesse ficado ali durante 30 anos desapercebido debaixo dos olhos deles. Não é? Mas Jesus é Deus que se fez homem para mostrar, para viver, para redimir a vida ordinária, a vida do dia a dia, para que você, que vive a vida da família, no dia a dia, na sua casa, com sua esposa, sua mulher, seus filhos, seu marido, seus filhos, né? Você realmente enxergue que o Espírito Santo, que a graça de Deus no Espírito Santo pode estar aí. Que a santidade é para você também. E que não é somente a vida dos padres, que são pregadores, como Jesus na sua vida pública, mas também a vida dos leigos, é que tudo isso foi redimido e consagrado por Cristo. Então, não se escandalize você, não é? Desta ordinariedade, dessa normalidade da vida de Deus conosco. Deus viveu Nazaré,
para que você, vivendo a sua Nazaré, possa viver com Deus. Então encontre na sua família, no seu dever do dia a dia, o momento de estar com Cristo, de abrir a palavra de Deus, de meditar, de ter oração íntima, de falar com Cristo, para que você, então, enxergando a luz que vem de Cristo, você possa enxergar que o Cristo está na sua vida, no seu dia a dia, com você, na sua missão. Deus abençoe você e abençoe sua família, e que verdadeiramente o Espírito do Senhor esteja sobre você e consagre você e sua família àquilo que é o projeto de Deus, um projeto de salvação. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.